Glória a Deus, a graça e a paz para todos. Que Deus abençoe a cada um de nós neste momento. Este momento é um momento de eu compartilhar um pouco com a palavra de Deus e que possa ser uma reflexão na vida de cada um de nós, na minha, na sua e na de todos, né? Deus abençoe meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a você, irmão, a minha irmã em Cristo, que Deus abençoe, que te guarde, você e sua família. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todo o povo de Deus e essa nação abençoada. Que Deus abençoe. Estou aqui, gente, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero falar para você, eu não sou pastor, graças a Deus, graças a Deus por isso, mas um simples e pequeno, humilde cristão, servo de Deus. Estou aqui para refletir um pouco da palavra e algo me chamou a atenção esses últimos dias e para mim foi de grande alerta para mim e tudo que a gente faz para o reino de Deus é gratificante e recompensável seremos, ou será, seja aquele que faz. Deus, ele recompensa o que fizer para o reino, né? E é por isso que eu estou aqui, neste momento, fazendo algo em prol do reino de Jesus. Eu estou aqui, meus amados, eu vou aqui fazer uma pequena declaração que eu escrevi aqui e depois eu dou uma opinião. Em relação à palavra de Deus, tudo que se diz, né, em relação à palavra é verdadeira e é sempre gratificante, né, para todos, até mesmo para mim. Eu vou ler aqui um pequeno texto que eu peguei, que eu escrevi. Depois alguém vai entender. Eu vou fazer uma pequena colocação. Vamos ver aqui o que é que fala a respeito de muitos que se acham que porque está dentro da igreja, porque tem uma posição dentro da igreja, até mesmo por fazer parte do dízimo, oferta, ou que faça parte lá em cima, lá no púlpito. Muitas pessoas acham que por só fazer isto, já se declaram até salvos. Mas também não é assim. Porque muitos que estão prostrados e fazendo algo dentro da igreja como um cargo, uma posição, muitos não estão salvos. Eu vou fazer aqui uma colocação que eu escrevi e depois eu vou dar uma opinião. Vamos ver o que é que diz aqui. Existem pessoas que acham que estão salvas. No grande dia poderão ter uma grande surpresa. O céu será sim um lugar de surpresas. Você precisa entender que ser crente não é a garantia do lugar no céu. Muitos que pensam que vão, não irão, ou quem pensa que não vai, mas irá. Essas talvez seja a grande preocupação e dúvidas de muitos que sejam membros de uma igreja e ter um cargo a ser dizimista ou frequentar os cultos assiduamente. Não garante nada, e esse tem sido o engano de muitos que pensam que pelo fato de estarem dentro de uma igreja e obedecerem umas regras, tem o seu nome escrito no livro da vida. Para concluir essa mensagem aqui, vamos ver o que é que diz lá em Mateus 7,
22. Porque muitos pensam, porque se acham, né, que estão salvos, no grande dia. Esse grande dia será um grande dia de surpresa para muitos. Por isso que o livro de Daniel, o profeta Daniel, ele viveu o Apocalipse. No capítulo 12, 2 de Daniel, já tem declarado isso. Muitos ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno, e muitos ressuscitarão para a vida eterna, né? Para o lugar e a felicidade e a vida eterna que Deus tem prometido ao seu povo. Então muitos vão ressuscitar, uns para a destruição e outros para a vida eterna com Deus. Então muitos que pensam porque tem um cargo nisso ou um cargo aquilo dentro da igreja, já se acham que são ou estão salvos, mas estão totalmente, literalmente enganados. A palavra de Deus diz, quem conhece, que ainda que falasse a língua dos anjos, e se não tiver amor, de que adianta? Né? Nós sabemos que podemos ter ou fazer qualquer coisa na obra de Deus, mas tem que ter amor. Primeiramente o amor, a humildade, a sinceridade, né? Tem muitos que estão, mas não sentem esse amor. Ninguém pode olhar para a cara do outro, que já bota a cara para o outro lado, né? Não suporta a cara do outro. Dentro das igrejas, dentro do meio povo cristão, existe isso, né? É uns querendo desafiar o outro. O irmão ou irmã, eu vou orar por você. Não, eu não preciso de oração sua. E sempre vai essas coisas adiante. E essas pessoas acham, né, que já está salva e que estão lá, o seu lugar garantido lá no céu. Pode até estar, se não conviverem e não permanecerem dessa forma, porque não é esse o caráter de Deus. O caráter de Deus é o amor, é a humildade, e se não tiver isso, não adianta. Não adianta. Não adianta eu estar com a Bíblia, não adianta eu estar dentro da igreja. E se o principal de tudo isso é o amor, porque o amor é algo que vem de Deus. O amor é aquele que cresce e não morre. O amor é um dom divino. Essas pessoas que se acham porque têm uma posição dentro da igreja, ou que seja isso, ou que seja aquilo, já se declaram salvas, mas não são. Eu quero dizer, por quê? Porque o céu é um lugar de surpresa. Quando você menos esperar, você fica e o outro vai. Quando você vai procurar o outro, você pode não achar mais. Ou se você for para o céu, você pode se deparar com pessoas que você achava que não ia. Ué, você está fazendo o que aqui? Você era isso e aquilo lá na terra. Aí a pessoa vai dizer o que nesse momento? Eu só devo a minha vida a Jesus, eu me arrependi, pedi a minha salvação e Ele me salvou. Então, eu quero dizer para muitos que o céu é um lugar de surpresa. Não adianta você julgar, não adianta eu julgar, não adianta ninguém querer ser melhor do que o outro. Isso não vai levar ninguém a nada. Isso só vai levar ao desespero, à tristeza, à perdição, até mesmo o sofrimento eterno, caso não se arrependa de todas essas artimanhas, porque isso são artimanhas, né? E Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, mas perseverar em amor, né? Aqui no livro de Mateus 7:22, né? Vamos ver aqui o que é que diz a palavra, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsaremos demônios? E em teu nome não fizermos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: não vos conhecis. Veja o que Jesus vai falar para essas pessoas soberbas, essas pessoas que se acham que é o dono de tudo, o dono da verdade, que só elas estão certas e os outros estão errados. As pessoas têm mania de só falar, dizer, mas não senta para escutar o outro. Então essas pessoas significam pessoas soberbas. A Bíblia diz que os soberbos não herdará o reino dos céus. Tem pessoas que carregam isso dentro de si, até mesmo na igreja, mas não querem reconhecer que são soberbos. Mas Deus sabe. E se permanecer assim, se permanecer dessa forma, sem arrependimento, sem amor,
sem nenhuma transformação dentro de si, o que é que vai acontecer? Certamente, Jesus, no dia do grande dia, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E é o que Jesus vai dizer aqui na sua palavra. E diz aqui, então, Jesus diz assim: então lhes direi. Veja bem, Jesus vai falar nesse dia, abertamente, lhe direi abertamente: não vos conhecis, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus vai falar isso para essas pessoas que não têm amor, que morreram e não se arrependeram, pessoas que se acham que é o dono da verdade, que só elas está sempre acima das pessoas, né? Pessoas miseráveis, avarentas, que não dá nada para ninguém. Eu quero dizer uma coisa para você, amigo ou amiga. Deus, ele tem prazer naquele que dá. Coloque isso na sua mente. Deus, ele tem prazer naquilo que se dá. Se você divide algo com o seu próximo, Deus, ele tem prazer na sua vida. Nós sabemos que quando aquele homem rico chegou perto de Jesus, ele disse: mestre. Ele nem chamou de Senhor, ele disse: mestre, o que farei para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e já sabia a resposta dele, mas Jesus só abriu a boca para alertar ele: vendes tudo que tens e dai aos pobres. E aquele moço, ele deu as costas para Jesus e saiu devagarzinho, de cabeça baixa. E Jesus falou para ele escutar em alta voz, dizendo: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então nós estamos vendo os exemplos das pessoas, o comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam com o seu próximo, falta de amor, falta tudo, né? Mas o complemento de tudo isso é Jesus. O complemento de toda essa soberba e falsa crença, o complemento de tudo isso e o conserto de tudo isso é Cristo, o Senhor e Salvador, porque só Ele é quem transforma. Eu quero dizer uma coisa aqui, para terminar, que seja rápido. Tem muitas pessoas que estão dentro das denominações, dentro de igrejas, pessoas que continuam dentro das igrejas e não tiveram transformação, não tiveram a sua mudança, né? Como assim a mudança? As pessoas não têm essa mudança de comportamento. Como você amar as pessoas, tratar bem as pessoas, falar direito, porque Jesus, a palavra de Deus, ela ensina tudo isso para qualquer um. Quando a gente aceita Cristo, que vai começar em uma nova trajetória e caminhada, nós começamos a aprender o amor e a sua humildade. Mas tem pessoas que estão dentro das igrejas e não querem aprender. Eu sou assim, tem que ser assim, e assim você, não posso, ninguém pisa no meu pé, ninguém pisa no meu carro, aqui eu tenho que ser assim, já tem que ser aqui. Mas não é dessa forma. Quer entrar no reino dos céus? Não é dessa forma. Sinto muito. Para entrar ali, tem que descer. Para entrar na glória, tem que descer primeiro. Tem que se humilhar, tem que suportar, tem que demonstrar o amor, a humildade, porque sem amor nada disso adianta. O principal de tudo isso é o amor com o seu próximo. Se você não tem amor, não adianta você estar dentro da igreja, porque você se torna uma pedra de tropeço na vida das pessoas, até mesmo na igreja. Então, o importante de tudo isso é uma mudança. A Bíblia, a palavra de Deus, ela muda. Tem pessoas que não mudam porque quando aceitaram e levantaram sua mão no dia da sua confissão, não deixou o evangelho entrar dentro de si. Muitas vezes vai pela emoção, muitas vezes vai pela empolgação, mas não deixaram o evangelho entrar dentro do seu coração, não deixou a palavra de Deus
entrar dentro do seu coração. E muitas pessoas, hoje, elas não têm essa prática de amor com as pessoas, com o seu próximo, porque não deixaram Deus completar e nem habituar dentro do seu coração. Então, quando se não deixa Jesus entrar dentro das nossas vidas, jamais ninguém vai mudar. Você pode cantar, você pode bater a bateria lá na frente, você pode louvar, você pode estar lá, você pode ser diácono, você pode ser qualquer posição dentro da igreja. Mas se você não teve uma transformação, não adianta. Porque ali não existe amor, aí não existe amor. Por isso que a palavra dele diz, você pode falar em língua dos anjos, mas se não tiver amor, nada adianta. Qualquer posição, quem tiver dentro das suas denominações, da sua igreja, se não tiver amor, não adianta, não chegará a lugar nenhum. É preciso ter amor pelo seu próximo, porque no dia da cobrança, no dia do acerto de conta, Jesus vai cobrar. E ele não quer dizer para você, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque no dia do juízo final, todas essas pessoas, soberbos, mentirosos, adúlteros, todas essas classes de gentes, ímpias, pessoas que vivem no adultério, na prática do pecado, pessoas que vivem contrário à natureza de Deus, todas essas pessoas irão prestar conta no dia do juízo final. E ele chegará o momento que vai olhar e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Claro que Deus não fez o inferno para o homem, para o ser humano, mas em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, já nos declara o seguinte. Veja bem o que é que Jesus vai dar a ordem. Olha só a ordem de Jesus para essas pessoas. Dará ordem o Filho do Homem aos seus anjos para que peguem todos os ímpios, todos aqueles que cometem mentira e engano, e excluirão do seu reino e lançar-lo-ão na fornalha de fogo e enxofre. Então Jesus, ele vai dar a ordem aos seus anjos para que pegue nos 4 cantos desta terra todos os ímpios que praticam iniquidade, abominações, todas as pessoas que não aceitaram, criticaram, todas as pessoas que vivem contrário à sua própria natureza. Essas pessoas serão penalizadas por Deus. Se você tem dúvida, confira o Mateus 13, 41 e 42. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor, mas isso tudo vai acabar. Vai chegar um momento que Deus não terá mais paciência, assim como nos dias de Noé. Veja bem, é importante você saber disso. Assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus ele vai pegar a todos de surpresa. Mateus 13, 41, se você ler, você vai ver a ordem que Jesus vai dar para pegar todas as pessoas e lançá-lo-á ou lançá-lo-ão nesse lugar de tormento e sofrimento. Tem muita gente que não acredita no inferno. Tem muita gente que diz assim, o inferno é aqui mesmo. Seria bom? Será que o inferno é aqui mesmo? Se aqui fosse o inferno, eu estaria sentado aqui olhando para você? Eu estaria aqui sentado sem gritar, sem gemer, sem as lavas me comerem? Acho que não. A Bíblia diz que o inferno é o lugar de sofrimento eterno. A Bíblia diz que lá é o lugar de pranto e ranger de dentes. É o lugar de sofrimento eterno. Lá aonde o bicho não morre. Eu vou dar um exemplo aqui do que Jesus fala sobre isso. A palavra de Deus, Jesus diz em Mateus que lá o bicho não morre. O que é que você sabe sobre este bicho que Jesus está falando? Veja bem, eu vou explicar bem a você. Quando Jesus diz em sua palavra que lá o bicho não morre, o que é que significa lá o bicho não morre? Veja bem, todo ser humano
todo aquele que for lançado para aquele lugar, ele vai perder a sua identidade humana. Como assim? Vou explicar. Você é uma imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma imagem e semelhança de Deus, né? Nós sempre olhamos no espelho, né? Como está nosso rosto, como estão nossos cabelos, como é que está a nossa fisionomia, né? Uns acham bonitos, outros não acham, mas não deixa de ser uma imagem e semelhança de Deus. Mas existe algo aí muito pesado quando ele diz, lá o bicho não morre. O que ele quer dizer com isso? Que todo aquele que for lançado no inferno, o seu status humano não é mais humano. Todo aquele que for lançado neste lugar, ele vai perder sua identidade humana. Sabe por quê? Porque a sua imagem, a minha imagem, a sua imagem, ela é emprestada. Aqueles que rejeitam a Cristo como seu Salvador, se morrerem sem se arrependerem e forem lançados para este lugar, essa imagem e semelhança que você tem, ela será arrancada imediatamente. E o status de um ser humano no inferno é um status não humano, mas um status de um bicho. Porque Deus, ele arrancará essa imagem e semelhança de todo aquele que rejeitam ou que rejeitaram a palavra de Deus no dia do juízo final. Então, todo aquele, quando Jesus julgar, Deus julgar a cada um, e os que forem lançados para este lugar, essas pessoas vão perder a sua identidade humana. Não será mais um ser humano, porque Deus vai arrancar. Será o status de um bicho, mas não humano. Por isso que Jesus diz que lá o bicho não morre, lá o fogo não se apaga. O inferno é um lugar inimaginável que nenhum ser humano é capaz de medir. O inferno não é aqui não. Por mais tormento e perturbações e atribulações que nós passamos aqui, isso aqui não é inferno não. A gente passa por um momento e depois está rindo. Lá não. A Bíblia diz que lá no inferno é o lugar de pranto e ranger de dente. É o lugar de sofrimento eterno. E outra, você lembra da passagem do Lázaro e o rico? A Bíblia fala sobre isso, né? O Lázaro, ele morreu, quando ele abriu os olhos, ele já se acordou no paraíso, lá no seio de Abraão. E o rico, miserável, avarento, não dava nada para ninguém. Quando o rico morreu, que abriu os olhos, se encontrou aonde? No Hades, no inferno. Muitas pessoas dizem que não existe esse lugar, mas existe. Existe porque é um princípio. Deus criou o inferno, porque o inferno representa a ira de Deus contra a impiedade e o pecado do homem. E o que faz separação entre Deus e o homem é o seu próprio pecado. Por isso que a palavra dele diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte. E depois da morte, Hebreus 9:27 diz: está determinado o homem morrer uma só vez, porque depois da morte, juízo final. Aqueles que morrem sem salvação. E o que tem acontecido hoje no nosso meio, na nossa sociedade, no mundo, pessoas estão sendo ceifadas suas vidas, que não estão dando tempo nem de se arrependerem. E essas pessoas estão perdendo a salvação. Os que estão salvos, muitas das vezes, as pessoas falam, como nós vemos aí, o rapaz era crente, dizia que ia morar na glória e tudo mais. A pessoa perseverou, chegou o tempo, chegou a hora de a vida dele ser ceifada, mas ele já está garantido o seu lugar. E com certeza, aquela fé que ele tinha quando estava aqui com vida, ele foi se encontrar com Deus e Deus deu o seu lugar porque ele perseverou até o seu último dia. Então, existe essa esperança para aqueles que esperam, para aqueles que têm a certeza, né? Então, muitas das vezes, né,
nós passamos por mortes, por esses acontecimentos, mas é natural, isso faz parte da vida humana. Nós não queremos partir daqui dessa forma, mas infelizmente somos seres humanos e pecadores. Mas, portanto, que saímos daqui e temos a certeza da salvação, porque a palavra de Deus diz: o viver é Cristo, né? E o morrer é lucro. Não é isso? Então, são essas coisas. A Bíblia diz, Jesus diz em sua palavra, né? Não temeis aquele que mata o corpo e não pode matar a alma, mas é melhor temer aquele que mata o corpo, que é ele, né? Deus, Jesus, e lança o corpo e a alma no inferno. Então Jesus, ele já tem declarado isso na sua palavra. Não temas aquele que mata o corpo, que é o homem, porque o próprio homem não pode matar a alma. Ele mata o corpo, ele fere o corpo, ele tira a vida daquela pessoa, mas não pode matar a sua alma, porque a alma é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir uma alma de um ser humano, mas ele pode matar o corpo. Por isso que Jesus diz: não temas aquele que mata o corpo e não pode matar a alma, mas é melhor temer aquele que mata o corpo e lança o corpo e a alma no inferno. Então, sobre o inferno, a palavra de Deus também já está falando, Jesus já está declarando. Ninguém pode, né, contrariar e nem mudar isso. Mas existe um caminho, existe a saída, existe um meio, né? E Jesus, ele já tem nos deixado. Mateus 7,13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram por ele. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então, já está tudo declarado, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer para escapar do inferno, né? Da soberba, né? Do egoísmo. Eu querer ser mais alguém do que o outro, eu querer ser melhor do que o outro. Aqui ninguém é dono de nada, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Tiago 4,14 também já nos fala: por que se preocupas com o dia de amanhã? O que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor que se desvanece na neblina. Eu e você aqui não somos nada. Nós não somos nada. Não adianta a gente querer ser algo importante mais do que o outro, porque Deus vai cobrar. Deus vai fazer um acerto de contas para todos. As suas obras serão expostas. O que você fez de bom, o que você fez de ruim, se você se arrependeu, se você não se arrependeu, tudo vai ser exposto diante do tribunal de Deus, e todos passarão por essa sentença. E ele terá paciência de julgar um por um. Você imagina, hein? As pessoas, logo no início do mundo, para as pessoas hoje se apresentarem diante do trono de Deus, que multidão, hein? Vai ser uma multidão muito grande. Vai ser de arrebentar a boca do balão. E Jesus vai julgar um por um. Ele vai ter paciência, da mesma forma que ele está esperando, um por um, para entrar e para se salvar. Você. Então ele terá paciência, ele está tendo paciência. Ele vai cobrar daqueles que rejeitaram sua palavra. Romanos 14,12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É eu e você, somos nós que decidimos a nossa eternidade. Não é seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu esposo. Ninguém vai pegar carona. Nós vamos fazer o papel certo, enquanto estivermos com vida, para se apresentar diante do trono de Deus, e quando ele abrir os selos das obras,
estaremos lá para ouvir o chamado e se ouvir o chamado do Senhor em dizer: seja bem-vindo em nome do meu Pai. Então, meu amigo, minha amiga, é essa situação, é essa mensagem, é essa palavra que Jesus, ele nos alerta. Não adianta estar dentro da igreja, querer ser melhor do que ninguém porque tem uma posição disso ou daquilo, né? Isso não vai levar ninguém a nada, porque ele sabe o coração de cada um. Ele conhece você muito melhor do que eu. Ele me conhece muito melhor do que você. Então, nós estamos nas mãos de Deus. A qualquer momento podemos partir deste mundo e no dia do juízo final, o que vamos dizer para Jesus? O que muitos vão dizer? Em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei os enfermos, em teu nome falei novas línguas, em teu nome fiz boas obras. E ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Muitos vão ouvir isso. Muitos que estão dentro das igrejas pensando que já estão salvos,